Quando é que a igreja vai adaptar os seus ensinamentos aos tempos modernos, por exemplo, com relação à moral sexual? Teve a revolução sexual, todo mundo sabe que as coisas mudaram. Por que a igreja insiste em continuar condenando certos pecados? Por que a igreja não se abre, não se moderniza? Bom, para responder a essa pergunta, nós temos que entender o seguinte, que existem leis que não foram criadas pela igreja. Existem leis que estão inscritas por Deus na natureza própria das coisas. E, aliás, é importante ressaltar, essas leis que estão inscritas na natureza das coisas, elas não comportam nem sequer exceções. Vamos explicar. Desde o início da igreja, nós sabemos que há coisas que não têm exceção. Os mártires derramaram o seu sangue por quê? Porque eles sabiam perfeitamente que não tinha exceção. César os obrigava a adorar o imperador como sendo Deus. Ah, mas e se eles cruzassem os dedos e dissessem assim, não está valendo, vamos jogar incenso lá na estátua de César, porque no fundo eu estou adorando só aqui fora. Dentro do meu coração eu não estou adorando César. Os mártires sabiam que eles não podiam fazer isso. Sabiam que isso seria ocasião de escândalo. Sabiam que no fundo, quando Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, quando Deus nos diz que não tereis outros deuses, isso é uma lei natural. Isso é uma lei que está no ser das coisas e não comporta exceção. Nós não podemos aqui entender a lei natural como sendo uma coisa que é um capricho de Deus, né? Houve, em outros tempos, né, pessoas dentro da igreja que achavam isso, que Deus poderia mudar a lei natural, dizendo assim, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, Deus poderia decretar, é odiar a Deus. E de repente, odiar a Deus e não amá-lo seria virtude. Mas a igreja sempre viu isso como uma aberração. Existe algo na natureza do ser humano. Deus nos criou para amá-lo. Portanto, nada pode mudar essa ordem. Esta é a ordem da natureza das coisas, do ser das coisas. Isso está inscrito no próprio ser das coisas. Portanto, não vai mudar nunca. Esse amar a Deus sobre todas as coisas nunca irá mudar. E não admite exceções. Se alguém pegar você e fisicamente amarrar você, inclinando você diante de um ídolo falso, e você está fisicamente impossibilitado de obedecer essa lei, bom, tudo bem, mas é porque é uma impossibilidade física. Mas dentro do seu coração, você é livre para dizer, não estou adorando. Mas você não pode abrir exceções a essa regra que faz parte do ser das coisas. Assim também, outras regras que estão todas nos 10 mandamentos. No Antigo Testamento, houve uma série de leis que Deus colocou como temporárias, que foram abolidas com a vinda de Cristo. Por exemplo, a circuncisão, o sacrifício de bodes e carneiros, certas observâncias com relação ao sábado, e assim por diante. Mas essas leis, Deus desde o início havia disposto como temporárias. Elas não estão inscritas no ser da coisa. Mas existem coisas que não foram abolidas por Cristo. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão escritos no ser da coisa. Os 10 mandamentos são uma revelação divina para ajudar a nossa inteligência. Nossa inteligência, ela seria capaz de descobrir sozinha os 10 mandamentos. O ser humano, ele consegue enxergar que não pode matar o inocente, que não deve cometer adultério,
que não pode roubar, que não deve caluniar, e assim por diante. Isso, todos os povos, todas as civilizações, de todos os tempos, sempre enxergaram essas leis de uma forma mais perfeita ou menos perfeita, mas sempre esteve lá. Sabe por quê? Porque está no ser das coisas. Deus criou assim. Então, como a moral sexual faz parte dos 10 mandamentos, quando é que a igreja vai adaptar a moral sexual à revolução sexual que aconteceu na década de 60? Resposta: nunca. A igreja não tem poder de fazer isso. A igreja não tem poder de recriar o ser humano de uma outra maneira, mudar o ser do ser humano. Porque para tirar a proibição daquilo que é pecado contra a sexualidade, contra a castidade, eu precisaria criar uma outra coisa que não fosse o ser humano. Ou seja, se o ser humano é o que ele é, então existe ali uma lei. Todo mundo admite isto. Por exemplo, os médicos. Os médicos admitem que existe uma lei no corpo humano. Por isso, um veneno que matava há 1000 anos atrás, mesmo depois da revolução sexual, continua matando. Então, aquilo que fazia mal ao ser humano espiritualmente, com relação à sexualidade, há 1000 anos atrás, continua fazendo. Porque o ser humano é o mesmo. E essa lei está inscrita na própria natureza da coisa. É assim porque esta é a lei eterna que está no coração de Deus. É assim porque esta é a lei natural que está no nosso coração, de criaturas racionais que somos capazes de enxergar racionalmente que é desse jeito e nunca vai mudar.